Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala família, tudo bem com vocês? Hoje o Podcota está no ponto, literalmente. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. É uma honra ter você aqui comigo. Obrigado, prazer enorme. Sei que você está interessado nessa linha de churrasco, né? Que gosta de comer, né? Quase todo mundo gosta, fazer. né? De fazer também. Então é isso aí, vamos falar sobre o meu hobby que virou profissão. Então vamos lá. Pra quem não conhece, recebo ele, um mestre do fogo e da brasa e da tradição. Nilson, o churrasqueiro raiz, que é muito mais do que um especialista em carnes. É um economista, empresário e apaixonado por churrasco. Ele é o nome por trás do @churrascovip, que tá no Instagram, recomendo seguir. Um projeto que já rodou o Brasil com mais de 50 festivais gastronômicos. Nilson ensina, inspira e entrega sabores premium com sabor e alma. Se prepara porque hoje o papo vai ser quente e com muito conteúdo de qualidade. Então já vamos para a primeira pergunta. Como que esse hobby vira um trabalho? Como que você decidiu? Assim, foi meio sem querer, né? Eu gostava do Instagram, comecei a usar o Instagram logo no começo dele, 2011, 2012. E aí, passando o tempo, eu percebi que as pessoas que postavam no Instagram tinham, ou participavam de festivais, tinham, assim, algumas menos conhecimento do que eu no assunto churrasco. E aí foi a história de montar primeiro o Instagram, para depois começar, né, a trabalhar realmente. E aí, montando o Instagram, mostrando já o conhecimento, o trabalho que eu tinha, comecei a receber os convites, né, de festivais, de atender pessoas até, inclusive, particularmente. E foi meio hobby no começo, e hoje não, hoje está virando profissão. É muito bom quando algo que é hobby vira um trabalho, porque querendo ou não, sempre vai ser um hobby, né? Sempre vai ser gostoso estar lá trabalhando. Eu digo isso por experiência própria. Sim, na realidade, assim, continua sendo um hobby, porque a gente ama fazer, né? Eu gosto muito de fazer, gosto muito de comer, né? Quem não gosta de Quem comer? não gosta. Então, e é um prazer. A vibe do churrasco é diferente, o clima é diferente. Eu digo até que a filosofia, que é uma filosofia quando você está num churrasco, muda tudo. É uma filosofia churrasco, eu chamo. Porque você está aberto a novas pessoas, você está aberto a servir, você está aberto a compartilhar. Tudo diferente da vida real. É a vida ideal quando você está num churrasco. Verdade, né? Porque na vida real a gente passa, a gente não anda quieto, né? Não anda, digamos, com a cara fechada. No churrasco, eu acho que eu nunca vi um churrasco que tá todo mundo com a cara fechada. Triste. Não, tá sempre tocando um pagodinho, Sim. o pessoal bebendo, o pessoal comendo, as crianças na piscina. É muito gostoso, né? E você acha que pra ser um bom churrasqueiro, você precisa além de uma carne boa, e sim ser bom também? Sim, principalmente. Precisa conhecer técnicas, né? Precisa ter experiência para entregar o melhor. Churrasco todo mundo faz, praticamente. Não tem quem não faça, né? Brasileiro é especialista. Então todo mundo faz. Agora, você quer se destacar, você tem que fazer melhor que os outros. Você tem que entender mais, estudar, né? No caso, o meu é experiência. Nem precisar estudar, eu acho que eu estudei porque comecei muito cedo. Eu tenho uma história de churrasco inicial, que meu pai foi caçador nos anos 60. Minha função na caça, nas poucas vezes, eu fui com ele de 4 a 7 anos de idade só. Né? Foi em 1960 e poucos. E minha função naquele evento dele de caça era ficar, geralmente onde estava acampado, e preparar o churrasco da caça, ou do peixe, né? Porque geralmente tinha rio e caça. E a tentativa minha era ir na mata, ali perto, em volta ali, pegar galhos verdes para poder fazer, porque não tinha grelha, não tinha churrasqueira, não tinha nada disso. Pegar galhos verdes, tipo em formato de forquilha, e outro galho verde em formato de espeto, para poder espetar aquilo que fosse ser assado. Lógico que eu não fazia nada direito, não fazia o churrasco, não fazia nem o espeto, eu não conseguia nada. Mas meus passos iniciais foram assim. Cara, mas
Que história, né, meu cara? Seu pai era caçador, você ajudava na caça, pra fazer o churrasco da caça. Isso. Pô, genial. E quais são os 3 maiores erros que toda pessoa ou todo brasileiro comete ao fazer um churrasco? Ah, são vários, né? Os 3 principais eu acho que é temperatura da grelha, temperatura da, da churrasqueira, né? Se coloca sempre, o que eu vejo sempre, se colocar em temperatura errada, porque cada carne tem uma temperatura mais ou menos correta para poder trabalhar. Escolher a carne errada, né? Escolheu a carne errada, vai fazer um churrasco de alta caloria com a carne que precisa ser cozida. Então tá errado, ali já errou completamente, né? Sei lá, talvez tem outras assim, tipo furar a carne, né, para perder o líquido, né? Coisas assim que são muito básicas. Acho que são os 3 principais. E é errado, né, querendo ou não. E pra você, qual que seria o churrasco perfeito? Churrasco As perfeito. características do churrasco perfeito. É o churrasco que prende as pessoas 100% do tempo com novidades. É o que eu costumo fazer. Eu trabalho 100% do tempo entregando novidades. Fazer surpresa, impactar as pessoas. Desde a entrada diferenciada, as carnes, que são geralmente extra macias, né? São maravilhosas. O molho que vai nelas, que a pessoa pode escolher ter o molho ou não. Mas geralmente com o molho ela acrescenta muito, 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 fica muito melhor, né? Porque é mais ou menos uma coisa estudada, né? Não é uma coisa jogada ali, um molho jogando com a carne errada. Então, aquele molho combina com um determinado tipo de carne e não combina com outra. Então, fazendo esse estudo, assim, integrando as pessoas naquilo, gerando curiosidade para que elas perguntem o que é aquilo, por que aquilo. Isso para mim é o churrasco perfeito. Que bonitinho, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente pensa que o churrasco é só uma refeição, que, tipo, é só colocar a carne lá. E não, né? Tem muita coisa por trás quando você é realmente um especialista naquilo. Tem o molho, tem a temperatura. Eu não sabia nem que cada carne tinha uma temperatura. O meu churrasco é bom, mas o dele, Jesus, não dá nem pra comparar. E você é economista. Qual que é o momento de virar essa chave para equilibrar e deixar a carreira, digamos, viver de churrasco? Então, foi principalmente a satisfação que traz fazer um churrasco. Atender as pessoas, participar de um festival é bem interessante. Um bom festival é muito interessante. Porque você está criando exatamente... Num bom festival, você vai ter que trazer novidades, impactar todas aquelas milhares de pessoas para elas sentirem que estão comendo aquilo, o melhor da vida. Então, você conseguindo atingir esse objetivo, impactar milhares de pessoas de uma vez, é muito gratificante, né? Então, eu acho que foi isso. Esse comichão veio daí. Faz sentido, né? Mas como que você pensa, como que eu vou impactar as pessoas? Porque, ok, tem muito mais do que a gente acha no churrasco. Mas como que você fica pensando em coisas novas, em novidades para impactar o público? Então, isso é mais ou menos assim, feeling, né? A gente tem que ter para criar novas assim, receitas, né? Você tem que pensar realmente no assunto, né? O que as pessoas têm, o que elas já experimentaram aqui e fora do Brasil também, para poder você colocar alguma coisa que gere esse impacto, que gere uma satisfação grande na pessoa, que fale, pô, esse corte aqui que eu estou comendo agora, eu nunca comi igual. Eu nunca gostei tanto de um corte igual esse que eu estou comendo hoje. Isso é o que vai gerar esse feedback positivo. As pessoas vão agradecer, vão comentar esse tipo de assunto. Isso é muito legal. E já teve alguma celebridade inusitada, assim? Eu digo inusitada no sentido de, tipo, você não esperasse que conhecesse ou que você conheceu, que já passou pela sua trajetória? Muitas, mas assim, marcantes mesmo, acredito que nenhuma, porque meu churrasco, ele não é, digamos assim, não é o que a celebridade costuma entender como bom churrasco. É mais pessoas assim que viajam muito, pessoas que entendem mais da carne,
Essas pessoas é que realmente Dão valor. costumam dar o valor, exatamente. Ah, mas faz Porque sentido. assim, o paladar da pessoa, quando ela é, assim, digamos, mais infantil, ela quer carne com sal, na minha opinião, né? A pessoa vai evoluindo com o passar dos anos, né? E não é comum nas celebridades. Eles costumam ter, assim, né, já um início de, né, ou bastante experiência nisso, mas com o tempo é que vão realmente adquirir. E é isso. Realmente. Mas como que. Tá, existem dois tipos de pessoas. Existe o tipo de pessoa que gosta de carne com sal, como você tinha dito, que são os paladares, abre aspas, infantis. Isso, é bem Sim. entre aspas. Né, a gente lógico. diz infantil porque, digamos, não experimentou coisas novas. Exatamente. Você acha que uma pessoa que gosta de carne com sal, quando experimenta a sua carne, ela vai preferir a sua carne? Com certeza. Tá, eu prefiro. Gente, a gente tá falando isso e eu só estou pensando numa coisa: eu quero comer o seu churrasco. Um dia eu quero comer o seu churrasco pra ver se é isso tudo mesmo. Com certeza. Você vai também ficar impactado, com certeza. As pessoas ficam chocadas quando comem seu churrasco? Sim. Que uma pessoa que só tá acostumada a comer o pão com ovo do churrasco? Sim, é assim, porque porque o churrasco, por exemplo, apresenta um corte maravilhoso, bacana, com um acompanhamento muito legal. Ok, tá ótimo, as pessoas adoram, mas aí você tem uma sequência de coisas assim, entendeu? O diferencial é esse, é uma sequência de coisas impactantes ao mesmo tempo, juntas. Por exemplo, um menu experiência de um bom restaurante vai oferecer 2 ou 3 cortes, vai ser uma super experiência para as pessoas. E se multiplicar isso por 10, se for 20 cortes maravilhosos, que você experimenta um pouquinho de cada para poder terminar aquilo, né? Para poder fazer a experiência completa. Qual que vai ser o resultado? Vai ser muito maior, muito melhor. Então é isso, não tem nada muito especial, assim, absurdo, não. Mas tem uma sequência de coisas boas que fazem com que o churrasco se torne, ao longo dele, impactante. Ah, tá. Agora entendi o que você quis dizer do impactante. Às vezes é o Gil. É. Tá de boa. A gente. Ele tá comedido hoje, então. Hoje eu tô. Ah, não. Como que é? Eu falo pelas sapatilhas? Eu falo pelos. Não, tem boca de sapatilha. Tenho boca de sapatilha, eu falo mais do que devia. É que eu penso muito rápido e, infelizmente, eu consigo falar muito rápido também. E aí, às vezes, eu falo sem pensar antes no que eu falei. Aí, depois, fica eu e a pessoa chocada com o que eu falei. Aí a gente fica, meu Deus, o que eu disse? Faz Peraí. parte, eu também falo bobagem. Isso é bom. Siga a audiência. Bom que, na época que era ao vivo, nossa... Falava, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Enfim, vamos. Eu dei curso de churrasco, né? Então aí no curso tem várias pessoas, né, te encarando ali, querendo novidades, né? E às vezes você esquece aquilo que tinha que falar, esquece o nome do corte ali. E né? o que você faz nessa hora? Bobagem. Dá risada. Não, Dá pior risada, é... erra. Pior é eu tava numa coletiva de imprensa, tava na frente do diretor, na frente da atriz, um pôster enorme atrás de mim, e eu esqueci o nome do diretor. Do diretor. Putz. E eu não fazia ideia, eu fiquei duas opções, eu achava que o nome dele era Daniel. Aí eu tinha duas opções, não falar o nome dele e falar, estamos aqui com o... E passar pra ele o nome. Assim ele se fala. Vai. Mas aí eu passei pra ele falar, porque imagina, eu falo, estamos aqui com o Daniel, o nome dele é Pedro. Aí já era, né? Já era. Então vamos lá. Vamos lá. Existe esse churrasco raiz de verdade em restaurantes ou só no quintal? Difícil no restaurante, não conheço. Sério? É. Mas as churrascarias de hoje em dia, elas não são, digamos, feitas por especialistas? Assim, vou te explicar. Por exemplo, o que se chama de churrasco raiz por exemplo, é o fogo de chão. E o fogo de chão não dá para um restaurante fazer fogo de chão e tirar lá do espeto e te entregar ali quente ao vivo. O que vai acontecer? Ele vai pré-assar e vai finalizar depois. Vai regenerar aquela carne. Então isso teoricamente já não é uma coisa, né, 100%. Vai ser bom? Vai ser ótimo. Você vai comer bem. Você não vai... Se você comer
o produto finalizado da forma original, tirou ali do espeto, comeu, e comeu outro, aí você vai perceber a diferença. É uma diferença muito grande? Sim, é grande, mas você não vai perceber. Você só vai perceber se tiver essa experiência junta, entendeu? Aí Entendi. você percebe a diferença. E assim, outras coisas que chamam churrasco raiz, por exemplo, é o carne assada, né? O gaúcho só come carne assada no espeto. E é mais ou menos isso. E não acho, assim, eu acho que é uma moda essa história de churrasco raiz e Nutella, né? É uma modinha. Por exemplo, quem tem, na minha opinião, quem tem menos conhecimento fala, eu sou raiz, eu quero churrasco raiz. Porque o meu churrasco também é raiz. Eu também já fiz tudo isso, faço tudo isso hoje. E, no entanto, trago outras experiências. A pessoa, quando está acostumada com o churrasco raiz e experimenta as outras experiências, ela gosta igual ou mais. Duvido que não goste menos, assim, que goste igual. Na realidade, gosta mais. Mas, às vezes, por causa da modinha, fica naquela de que não quer admitir, né? Porque é uma moda. Né? Falar que é churrasco raiz ou Nutella. Isso é moda. Sim. Então, com o tempo vai passar. As pessoas, como têm muito mais acesso à carne hoje em dia, né? Eu sei disso porque na época que eu falei do churrasco de caça, era comum a pessoa não ter proteína no dia a dia. Pessoas comiam na minha classe média, que eu era já classe média, comiam carne só no domingo. Não tinha carne no dia a dia para as pessoas de classe média. Caraca. Então, isso é uma, assim, essa fartura de carnes, ou proteínas, né, no caso, essa é uma coisa relativamente nova ainda. Nossa, eu não sabia disso. Eu vivi uma fase assim, mesmo sendo classe média baixa talvez, mas... Nossa, então pra pessoa comer carne, tipo, todo dia, ela tinha que ter muito dinheiro? Então, não tinha, principalmente, não tinha dinheiro, assim, dinheiro e cultura mesmo. Era cultural comer carne no domingo. O frango, macarrão com frango, que se escuta falar, a macarronada da mama, que geralmente era com frango, né? Era só no domingo. Entendeu? Porque não se vendia carnes assim em supermercado. Praticamente não existia supermercados nos anos 60. Então se comprava na onde? Na feira e nos armazéns. Né, nas quitandas ou venda, né? No meu caso era uma venda que fornecia a minha família. Então, ou na feira, tipo tinha aquelas carnes frescas na feira, o frango era vivo, a minha mãe tinha que levar o frango para casa para matar e depenar e comer, fazer o frango. Caraca. Então era tudo diferente, né? E isso estamos falando 60 anos atrás, mais ou menos, 50 e poucos anos, né? Sim. Mas aqui uma pergunta meio polêmica. Carne bem passada é ainda, digamos... O que você acha sobre carne bem passada? Então, aí continua voltando aquela história do gosto infantil, do paladar infantil. Carne bem passada é para quem não evoluiu ainda no paladar. Resumindo, se você gosta de carne bem passada, você não é evoluído o suficiente. A minha mãe ali, ó. Ah, não, eu gosto de carne assim, quando você pega a carne, você você come ela, você fica com a boca vermelha, assim. Não, é uma delícia. Mas posso explicar. Diga. Por quê? Porque hoje em dia teve a evolução genética do gado, né? Do gado até do porco, dos frangos, tudo. Então, com essa evolução genética, as carnes, por exemplo, antes nós só tínhamos um tipo de raça, praticamente, que eram os zebuínos, né? No caso, o gado Nelore. Tudo era Nelore. Aí, a partir dos últimos 20 anos, mais ou menos, começou-se a ter introdução dos gados de origem britânica, né? Que se fala. Então, começou a ter essa miscigenação. E assim, as fazendas começaram a fazer a evolução dessa miscigenação. Ou seja, a maioria era Nelore, começou a fazer a cruza com os outros gados, né, de procedência, geralmente de origem britânica, mas pode ser dos Estados Unidos, pode ser aqui do Uruguai, que já era diferente por conta do território. Né, já era diferente, o gado já era de taurinos, né, que é a origem britânica, né? E aí começou com essa miscigenação,
ter uma carne muito mais macia. Um gado que geralmente geralmente ele é mais confinado, ele anda menos, né? No nosso, por exemplo, no nosso território é bastante montanhoso, geralmente o gado anda mais, né? A carne fica um pouco mais dura. E esse tipo de gado geralmente era restrito a pastagens mais planas e também assim, uma dieta balanceada. Além de comer só a ração, aliás, o capim, ele comia a ração também. Carne mais mole. E isso passou a trazer um diferencial que o brasileiro não estava acostumado e passou a gostar. É a chamada inicialmente de carne Angus, né? Que todo mundo, aquele ali é Angus, né? Porque foi praticamente a primeira a ter assim, essa miscigenação com o Nelore e tem até o 100% Angus. Isso fez com que, com essa maciez da carne mais cara, né? Porque tem um trabalho acima, né? O próprio gado custa mais caro para comprar. Isso traz uma carne bem mais macia. E aí você passou demais aquela carne macia, ela perdeu aquela qualidade que ela tinha. Ela vai ficar mais seca. Como uma borracha. Mais seca, mais dura. Então você jogou seu dinheiro fora. Para que comprar uma carne melhor, sendo que você vai passar muito, né, lá na grelha ou na chapa, onde você for fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando seus conhecimentos. É verdade que só é o boi que é feito para comer a carne, que a vaca, a carne é dura? Então, não. Ou é mentira isso? Sim, geralmente é mais dura porque a vaca, ela é geralmente para ter bezerro, para ter os filhotes, né? Então, ela é abatida geralmente mais velha. Então, aí é mais dura por conta disso. Agora, existe já projetos, são pequenos, mas existem projetos para criar carne de vaca para abate. Não é o normal, isso está começando a existir. Isso aí é evolução de paladar, que nós podemos falar, né? Mas acho que não é assunto para esse início de hoje. Interessante. Eu tinha visto não é uma notícia, eu tinha visto uma curiosidade que existem vacas que se você coloca, se ela fica parada e se ela recebe massagem, a carne dela, quando ela vai para abate, fica mais mole ainda. É verdade? Sim, é verdade. E outra coisa, é verdade que se deixar a carne no abacaxi, eu tô tirando minhas dúvidas. É verdade que se deixar a carne no abacaxi, ela fica mole? Bastante, é um amaciante natural. Só É que recomendável usar? Se você comprar uma carne ruim, dura, com certeza, pode fazer. E o que acontece se eu pegar uma carne boa que já é macia e colocar no abacaxi? Você vai estar dando um gosto extra para ela que não precisa. Todo amaciante vai deixar um retrogosto. Se você comer espetinho em qualquer lugar, esses espetinhos de rua, de qualquer lugar que você comer, mesmo que seja num restaurante badalado, ela vai ter amaciante. Por quê? Porque eles compraram uma carne já mais dura. Então eles colocam uma certa quantidade de amaciante para deixar ela mais macia. Geralmente você come, principalmente em lugares melhores, super macia. Mas não é que a carne era macia, que foi colocado amaciante. Caraca, que... Resumindo, a gente tá sendo enganado a todo tempo e a gente só não sabia. E me conte um segredo que nunca tenha contado pra ninguém sobre carne. Você pode compartilhar com a gente? Algum segredo seu de churrasco? Segredo de churrasco? Que eu nunca compartilhei? Não, eu sou meio... Não precisa nunca ter compartilhado, né? É só o clickbait. Eu sou meio boca aberta. Eu falo tudo para todo mundo. Nos meus eventos, a pessoa que encostar e tiver curiosidade, eu conto tudo, como foi feito, como dou a receita, mesmo que ela seja maravilhosa, que seja só minha. Eu passo a receita para as pessoas. Não sei, acho que não tem esse segredo, não. Oh, que bonitinho. Eu também não tenho segredo, não, gente. Tenho, quando o segredo é da pessoa, né? Porque aí eu não posso contar. Eu gostaria de compartilhar, mas não posso. É um segredo. Me chamam de fofoqueiro, mas eu sou bem informado. Por isso que eu sou repórter. É isso E aí. qual carne você indicaria para quem quer impressionar e dificilmente errar? Flat iron, por exemplo. Por quê? Extremamente macio e extremamente saboroso. E é difícil. Suculência. Nossa. A gente tá falando sobre carne aqui, eu já almocei. Comi bem.
Mas eu tô aqui só pensando, meu Deus, eu quero comer churrasco. A gente sai aqui e tem que comer. Imagina um flat iron agora, ponto menos, com umas bolinhas de caviar em cima. Nossa. Jesus. E uma caipirinha de velho barreiro. Com certeza. Ó, hoje não, porque ele tá dirigindo. É, mas eu recomendo uma caipirinha assim de cachaça de alambique. Melhor que a de velho barreiro. É outro dogma, as pessoas pensam, cachaça, caipirinha é só com pinga ou cachaça normal, não. Com cachaça especial fica muito melhor. Você provando as duas juntos, Fala, opa, tem diferença, essa aqui tá melhor. essa daqui eu não vou acordar com dor de cabeça. Isso, você chegou no ponto certo. As cachaças boas, Acertei. não dão dor de cabeça. Nossa, É mas coisa por que as quê? pessoas não Nossa, sabem. Vixe, agora, as pinguinhas que eu trouxe de Minas. Nenhuma me deu dor de cabeça. Você deu Não sorte. tinha me ligado. Porque quando as pessoas compram no alambique, nesses alambiques pequenos, eles para poder otimizar o preço, eles não fornecem a cachaça. A carne. A cachaça assim que tenha que seja retirada as partes ruins, cabeça Então, e rabo, Lá, porque eles perdem isso. então, mas lá é uma São Tomé das Letras, não sei se você conhece. Ela conhece, eu não. Nossa, e o pessoal faz assim muito artesanal, a Sim. cachaçinha. A Tem de mulher limão. faz, é maravilhosa, você precisa tomar. Cara, é tão fácil fazer cachaça. Eu não sabia que era tão fácil. Tá bom, ok, não é fácil. Mas Dá trabalho, mas dá trabalho, mas é simples. demora, mas é fácil. É, tipo assim, não dá trabalho. Ela é fácil de fazer, mas ó, você precisa de tempo. Se você tiver tempo e tiver paciência, né? Não, aí tem que ter a técnica correta. Para Sim. ser uma boa cachaça, É. aí já é coisa que vai desde o plantio, desde o brix da cana. A pessoa, a pessoa comum nem sonha com isso. O brix da cana é o açúcar da cana, que a cana tem. Tem que ter um número certo para poder ter uma... Não pode ser nem muito doce, nem sem doce. Tem que ter um açúcar certo a cana. Então não é tão fácil assim, tem as técnicas. Não, eu digo fácil fazer. É fácil fazer. Se vai ficar bom, Sim. é outros 500. sabe? Sim. E eu vi um restaurante que tava vendendo caipirinha de caldo de... Caipirinha de cana. De caldo de cana. Caipirinha de caldo de cana. Isso. Maravilhoso. Deve ficar uma delícia. Maravilhoso. Caldo de cana. Tudo de caldo de cana é bom, né, gente? Sorvete, bom. caldo de cana normal. Sim. Aliás, qual é o nome do... É um Frozen... Não lembro o nome do lugar. Nossa, tem um lugar na Paulista que eles vendem sorvete de caldo de cana. E aí você coloca morango, fica uma delícia. É um Frozen. Tipo raspadinha. Uma delícia. Não, fugimos totalmente do assunto. E o que significa pra você ver tanta gente se inspirando nos seus trabalhos pelas redes sociais? Bem legal. Hoje tem vários aí influencers gigantes que não confessam, né, a público, né, mas já contaram pra mim que em offzinho, né, que se inspiraram em mim. Cara, é gratificante, né? É legal, porque são esses que chegam a esse ponto são pessoas realmente que merecem estar ali, porque não se inspiraram, né, mas seguiram seu caminho, evoluíram, né, e estão aí de forma gigante aí no mercado. Falando nisso, já te plagiaram? Plagiaram, digo, de copiar na cara dura e não assumir que copiou? Muitas vezes, sempre, o tempo todo. Sério? O tempo todo. E qual a sua reação? Eu acho que você deve ficar indignado, mas eu digo, quais são as suas providências que você toma? Você toma alguma providência? Nenhuma providência, nenhuma reação indignada, nada disso. Faz parte desse mercado. Eu Maturidade, parabéns. me sinto até feliz, pelo contrário. Cara, não, eu acho que, tipo assim, uma coisa é se inspirar, sabe? Uma coisa é eu ir lá e falar, pô, me inspirei em você, tô conseguindo crescer, muito obrigado. Mas a pessoa copiar na cara dura, não assumir, você é louco, eu meto um processo, os caras nem saber, né não? Vai copiar o trabalho de outro, oxi. Não, mas eu sou tranquilo, sei da Tem minha... que reencarnar umas 15 vezes pra chegar no teu nível. Eu sei da minha capacidade. Se copiar hoje uma receita minha, amanhã eu tenho 10 outras novas. Hein? Não tem problema, não. Ele bate no peito, né? É difícil quando você confia no seu trabalho, né? Então, não é uma coisa de agora, né? É uma coisa que eu contei a história. Eu tô afiando lá o negócio desde os 4, 5 anos de idade. Então, eu passei pela criação da picanha, por exemplo. Sério?
Quando começou a ter picanha, eu fui um dos primeiros a entender o que era picanha. E o que é a como fazer. picanha? Explique para nós. Era um corte que não existia no Brasil, que foi uma pessoa que começou a pedir, que era fora do Brasil, começou a pedir um corte que era tapa de quadril, né, que falam na Argentina, no Uruguai, começou a pedir aquele corte num restaurante. E aí, como não tinha como a pessoa explicar, ele começou a explicar que era pica de linha, ou seja, onde o vaqueiro batia a bota no traseiro do boi, lá na anca, lá em cima. Porque o vaqueiro não bate a bota lá embaixo, ele bate lá em cima, naquela espora, né? Então era a direção pica de linha, era a direção que ele mostrava da carne para tirar a picanha, aquela carne que ele queria. Não, então pera. Então você quer dizer que a picanha, na verdade, é da perna do boi? Não, do traseiro, lá em cima. Não, sim, eu digo Da parte traseira. Da- Do alto, acima, né? Sabe onde eu jurava que era? Tipo, nas costas, algum lugar nas Isso, seria costas. nas costas, mas lá em cima, lá no fim. Cara, pó de cota, cultura, tá? Cultura. Você é louco. Qual que foi o maior mito de churrasco que você já ouviu? Mito. Que você falou, cara, isso é mentira, totalmente mentira. Putz, tem 500 mil coisas assim. Essa coisa de churrasco raiz, por exemplo, é um mito, uma bobagem. O que hoje Uma o moda. público considera o churrasco raiz? O churrasco só com sal, churrasco fogo de chão. E assim, o mundo inteiro usa churrasco de formas variadas. Nós estamos em São Paulo, lugar que a gastronomia é avançada, é pujante, é evolutiva. Então, aqui em São Paulo, se você chegar e falar, churrasco é só isso ou só aquilo, tá errado. Você tá errado e acabou, Tá filho. errado, porque aqui tem tudo do mundo inteiro. Eu acho que até posso dizer isso de forma tranquila, que nós somos paulistas. Nós somos a evolução do churrasco, nós somos a síntese do melhor churrasco do mundo, com certeza. Você acha que melhor churrasco... Se vir um representante de cada país, cada um fazer o seu churrasco, se te pegar um maior entendedor de churrasco, que eu não sei quem seria, ele escolheria o do Brasil? Então, depende do churrasco. Por exemplo, se for um churrasco da terra dele, por exemplo, provavelmente eles vão dominar. Se for um churrasco, sei lá, americano, né, que é uma defumação, os americanos dominam. A nossa vantagem é que a gente faz bem de tudo. Entendeu? Se você colocar lá 10, 20 tipos de churrasco, nós ganharemos, com certeza. Porque a gente não vai ser talvez o melhor em todos, mas vai ter uma nota boa em todos. E eles com certeza não, porque eles vão dominar uma técnica. Como eu falo assim, que é o gaúcho hoje. O gaúcho hoje, ele precisa, né, em termos de churrasco, na minha opinião, precisa evoluir. Já tem muita gente evoluindo, já tem assim, churrasqueiros brilhantes, mas eu digo assim, o povo em geral ainda tem a cultura de que churrasco é só aquilo. E não é só aquilo. Churrasco é todas essas várias técnicas juntas, todos esses vários tipos de churrasco juntos. Não é uma coisa só que é chamada de churrasco. Não é só o que eles dominam que é o churrasco. Entendi. Entendeu? Pô, seria um ótimo reality. Todo mundo vai fazendo os melhores... vai fazendo provas de churrasco. E aí quem ficar por último, quem fazer o melhor churrasco tipo, vai pegar as melhores notas, ganha. Sim. Seria uma ótima ideia. Sim, existem os campeonatos de churrasco, né? Alguns estão voltando, né? Parou um pouco por conta da pandemia. Eu fui juiz, por exemplo, da final do Brasileiro de Churrasco. Caraca. De uma das categorias lá em 2019, que foi a última edição. Aí teve as de defumação, tá tendo outros campeonatozinhos menores, né? Agora, ultimamente, né? Tipo, campeonato assim de uma etapa só, né? Porque esse brasileiro, por exemplo, eram muitas etapas, eram várias etapas em várias partes do país. A final foi aqui em São Paulo, né? E eu fui juiz dessa final só. E as pessoas que participavam, elas iam em percorriam aquelas etapas, né? Agora vai ter um campeonato, por exemplo, eu não lembro o mês, algum mês para frente aí, já de defumação, que é assim, ancorado por uma grande marca, né, mundial, né, de churrasco.
e que vai movimentar a galera. É bem bacana, mas é especializado na defumação, Entendi. que é uma linha de churrasco. Por exemplo, o fogo de chão, que é a linha brasileira, que é chamado churrasco brasileiro, é o fogo de chão. Entendeu? Então, é uma linha brasileira, é uma parte do churrasco. Entendi. Então é o churrasco que o brasileiro se identifica, digamos assim, né? Eu acho que o brasileiro se identifica com todos, né? Se você comer uma carne defumada, você vai adorar, você vai se identificar, brasileiro vai ter vontade de comer mais, vai ter vontade de fazer, né? O brasileiro é um bicho, assim, impressionante. Tem em que- todo lugar e gosta de tudo. Isso. É Nossa, versátil. sim. E agora vamos entrar no jogo rápido. Eu vou falar uma frase ou uma pergunta e você tem que falar o mais rápido possível, ok? Então, ok. Eu sou em uma única palavra. Eu sou Uhum. muito tranquilo, muito... Gosto de servir, gosto de trabalhar, muito trabalhador. Churrasco dá muito trabalho, um evento meu leva muitos dias antes do evento. Eu faço um projeto de cada evento, de acordo com, por exemplo, se vai ter crianças, se vai ter pessoas mais idosas, se vai ser de dia, se vai ser de noite. Tudo tem tudo interessante. tudo é projetado primeiro, né? Tiro as dúvidas com a pessoa. Então eu sou muito detalhista nessa área, metódico, né? Detalhista, porque gosto da perfeição. Faz sentido. Eu nunca, mas eu queria. Eu nunca rodei o mundo fazendo churrasco. Tenho feito aqui bastante no Brasil Ainda. inteiro. Ainda. Boa. Mas tenho feito bastante aqui no Brasil, mas em vários lugares, né? Em várias situações. Já fui em outros estados, né? Mês que vem, por exemplo, tem um festival no Rio de Janeiro. Que chique. E não, é parte do processo. Mas com o tempo acho que vou começar a sair também, se Deus quiser. Amém. Sal grosso ou tempero especial? Temperos especiais, com certeza. Sal grosso ele é utilizado, por exemplo, para algumas poucas técnicas, né? Então, praticamente o bom churrasco hoje já aboliu o sal grosso. Um lugar que tem cheiro de churrasco pra você? Cheiro de churrasco? Minha casa, com certeza. Imagino, literalmente. Um momento do passado que você guardaria na brasa da memória? Na brasa da memória. Por exemplo, quando eu passei a ensinar as pessoas a cortar contra a fibra. Isso foi lá em 1990, 80, 90, não lembro direito. As pessoas ficavam impactadas. Corta contra a fibra que vai ter menos resistência na hora de comer. Vai ser mais gostoso. Ninguém acreditava de cara, né? E depois faziam o teste. Realmente. Tá certo. Se eu pudesse, eu complete como quiser. Se eu pudesse, hoje eu daria churrasco pra todo mundo, com certeza. Nossa. Como que é? Faz o N. Calma. Esquece. Faz o N. Não, M é outra coisa. Um conselho direto da churrasqueira pra vida dos ouvintes. Faça um churrasco, errando, acertando, faça o raiz. E com a família. Com a família, convide os amigos. Desfrute desse momento maravilhoso que é a filosofia churrasco, é o melhor da vida. Não leve a mal essas cutucadas que eu dei. Faça churrasco mesmo errando, vai sair um bom churrasco sim. Você vai evoluindo aos poucos com o tempo, vai perguntando para as pessoas, trocando ideia com os amigos que o negócio melhora. Cara, é o seguinte, se você quer comer sua carne bem passada, você pode comer, tá tranquilo, a gente não vai julgar, né? Não, imagina, tem que fazer. Churrasco tem que ser feito, tem que fazer, tem que ser do seu gosto. E se você for mudando, como eu falei, aos poucos, vai ser natural. Sim. Natural. Normal. E vai gostando de coisas melhores. Cada um tem o seu processo de vida. Hein? Sim, exatamente. E se você pudesse olhar nos olhos do Nilson lá do passado, quando tava ajudando seu pai na caça, fazendo churrasco, procurando os gravetos, as madeira verde, o que você falaria pra ele lá do passado, você agora? Seja churrasqueiro bem antes do que você foi. Aproveita esse dom, garoto. E, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia pra te dar.
Infelizmente, o nosso Podcota tá chegando ao fim. Queria agradecer primeiramente a Deus e a meus pais, a você, principalmente, a Renata da Festa Lembrancinhas, que disponibilizou essas canecas maravilhosas. Hidrate-se. E pera, não sai ainda, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que eu tenho uma última pergunta, hein? E levar a cultura do churrasco pro brasileiro e pro mundo com excelência, sem deixar de ser raiz. Pode? Pode cota. Uhul! Então vem comigo, família!